Oi, bom dia. Bom dia, seu Nelson, tudo bem? Oi, Ana, bom dia. Que bom poder estarmos aqui, né? Oi, Kátia. A paz, Kátia, tudo bem? Que joia. Louvado seja Deus por mais um dia, quinta-feira, né? Estamos chegando aí no final da nossa semana. Oi, Aline, Efraim Camargo, tudo bem? Bom dia para vocês, né? Que Deus abençoe os nossos dias. E vai vir mais frio por aí, né? Vamos nos preparar psicologicamente. Diz que a partir de amanhã, né? Acho que vai começar a chegar essa frente fria. Que bom, né? Que bom que a gente tem uma casa, né? Que pode se abrigar. A, a Ellen, bom dia, Elza. Que joia. Então vamos continuar, né? Vamos continuar lendo ali Isaías. E no 46 a gente já tá. Aqui onde fala da queda da Babilônia, né? Deus falando a respeito daqueles povos. Essa semana, ontem, né, eu fui ler o livro de Daniel, porque a gente falou bastante do livro de Daniel ele faz alusão a toda essa situação que está acontecendo aqui. É muito interessante, a Bíblia inteira, ela se complementa, né? O Antigo Testamento reflete para Jesus, o Novo Testamento explica a respeito da graça, desse novo tempo que a gente está vivendo em Cristo. Então é muito fascinante, dá vontade de passar o dia todo, né, lendo. Então vamos lá. Será que a gente já leu? Já leu, né, o comecinho? Ah, tá, já lemos o 46. Será que terminamos o 46? Gente, me ajuda aí, não lembro. Eu acho, eu acho que a gente terminou, né? Acho que fomos até o finalzinho dele aqui. Então é o 47, que fala a queda da Babilônia, não a queda dos ídolos da Babilônia. É isso mesmo? Então vamos lá. No 47. Desce e assenta-se no pó, ó Virgem filha de Babilônia. Assenta-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma o mó e moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de Reinos. Né? Então, do mesma forma que Deus institui a autoridade, ele tira a autoridade. Nós lemos isso nos capítulos anteriores, né? Tudo vem de Deus. É Deus quem efetua o querer e o realizar, como a gente leu ontem lá na carta de Colossenses. No 6, muito me agastei contra o seu povo, profanei a minha herança e entrei na tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia. Então o povo, Deus deu autoridade a eles, eles levaram cativo os povos lá para a Babilônia, criaram esse império lá, mas eles não agiram de misericórdia para com o povo que estava lá cativo. E essa é a ira de Deus, vocês vão ser destruídos, né? Até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembrastes do teu fim. Ouve isso, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes consigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti, num momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Então, um povo pagão, né, que vivia ali, eles não reconheciam a Deus e cresceu nele a própria soberba, por conta da autoridade que eles tinham na época.
No 11, pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixar-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fadigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansadas com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os quais em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderás livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentar, nem fogo para que diante dele se assentem. Nossa, que terrível, né? Que terrível. Assim serão para contigo aqueles com quem te fadigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém se salvará. Nossa, o capítulo inteiro, Deus proferindo a profecia contra aquele povo que estava oprimindo a Israel, né? O jugo da Babilônia. Eles falaram assim: vocês não usaram de misericórdia para com ninguém. E não era assim, né? Que Deus, a autoridade vem de Deus, mas ninguém tem o direito, né, de exercer domínio sobre pessoas, opressão sobre pessoas. E o mal vem. Lembra que a gente fala, né? A consequência das próprias atitudes que eles estavam tomando. A justiça de Deus opera em cima da iniquidade. O juízo vem sobre a iniquidade. E tudo tem um tempo. Tinha uma sentença para o povo ter que ir para lá, né? Deus falou para o povo, alertou o povo dele, alertou todas as regiões circunvizinhas, porque por mais que Deus separava aquele povo de Israel para ele, para ensinar, era um povo santo, né? Como o Isaías falou, povo separado por Deus, para que Deus ensinasse a doutrina para eles disseminarem para os povos circunvizinhos. Deus ainda assim cuidava desses povos. Deus estava ali olhando por eles, guardando eles em todos os momentos. E essas mesmas profecias que Deus falou a respeito do povo de Israel, Deus falou também para aquelas nações vizinhas ali, alertando do próprio mal que eles estavam fazendo. Só que eles não davam ouvidos, eles não reconheciam a grandeza de Deus, não reconheciam o favor de Deus, embora eles tivessem visto, eles presenciaram todos os milagres que Deus tinha feito pelo povo de Israel. O mar se abriu e várias outras coisas Deus fez de maravilhas no meio deles, e o povo, aquela notícia corria, né? A notícia corria. Eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus temível, mas ainda assim eles escolhiam não dar ouvidos. Era muito mais difícil crer no Senhor, por conta que não havia dentro deles nada testificando isso, de que aquele caminho era verdadeiro, de que aquele era o caminho que se devia andar, né? E Deus falou para o povo: olha, eu fiz uma aliança com vocês e vocês romperam a minha aliança. O próprio povo de Deus, que via a manifestação direta de Deus no meio do povo deles, né, se distanciavam da verdade, porque não conseguiam permanecer naquilo. E a vaidade humana, a mentalidade humana, a alma humana prevalece sobre as coisas. Por isso que Jesus falou para a gente orar, né? A oração que ele ensinou lá em Mateus 6. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Se a vontade de Deus sempre fosse feita, a gente não precisava ficar pedindo a ele para que fosse feita a vontade dele. Ele deu à humanidade o livre-arbítrio e geralmente prevalece a nossa vontade, as nossas vontades, as nossas próprias iniquidades. Aquilo que você tem como verdade dentro de você é o que prevalece. Por isso que Deus fala para a gente adorar somente a Ele, voltar os nossos olhos somente a Ele, para um zelo, um cuidado sobre nós mesmos, para que a gente não se perca nas coisas e em nós, o nosso próprio eu, e acabe vivendo uma vida egoísta,
perturbada, né? Onde não há paz, porque a paz verdadeira ela vem do Senhor, a paz que transcende todo o nosso entendimento, a paz que o mundo não conhece, como Jesus falou, né? Essa paz eu vos dou, a minha paz, o Senhor falou. A paz não a paz circunstancial, mas a paz que vem da parte do Senhor. E mesmo o povo de Israel, se a gente for ver, eles caíam tanto em desobediência, eles faziam tanta coisa errada, mesmo sabendo que Deus era Deus ali no meio deles. Aquelas manifestações de Deus não aconteciam o tempo todo, né? Era em ocasiões necessárias, quando Deus precisava livrar ele das mãos dos inimigos, quando Deus precisava intervir no meio deles para a segurança deles. Então aquilo ia passando, né? De geração em geração, eles sabiam da lei. Tinha uma lei dentro do povo de Israel, que eles tinham que ler a Torá, que era aqueles primeiros 5 livros da Bíblia que a gente conhece hoje, e mais os livros proféticos. De tempo em tempo eles tinham que ler, e o povo praticamente decorava aquilo, porque não tinha outra forma de manter a memória deles tudo aquilo que Deus tinha feito, toda a grandeza de Deus. E lá no Deuteronômio Deus fala para eles assim, ó, atai a lei sobre a vossa testa, amarre nos seus punhos, né? E tem alguns judeus que praticam isso até hoje, eles colocam uma fitinha na cabeça ali com a escritura da palavra. Deus não estava falando de forma literal, né? Provavelmente, mas era assim que eles faziam, tanto tamanho zelo que eles queriam ter pelo Senhor. E ainda assim, muitos deles se perdiam, influenciados pelo paganismo, pelas coisas que estavam lá fora no mundo. E até hoje é assim. Se a gente não cuidar da nossa fé, não cuidar daquilo que está dentro de nós, a gente acaba se contaminando com as coisas que estão lá fora, porque cada vez mais vai crescendo a iniquidade, a injustiça, e a gente vai se acostumando com tudo aquilo. É muito fácil a gente se acostumar com as coisas que estão ali fora e que não são certas, e aquilo passa a ser certo de tanta insistência. Isso se chama sofisma, né? São mentiras que de tanto serem repetidas se tornam verdades. Então Deus fala, sim, Paulo deu essa instrução lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, não tome o formato desse mundo, não fique se moldando com as coisas que estão lá fora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. É assim, a gente precisa manter a nossa mente firme naquilo que é verdadeiro, para que a graça e o favor de Deus possa atuar no nosso meio. Da mesma forma que era lá naquele tempo, Deus é o mesmo, né? A palavra diz assim que o Senhor Deus não muda, Ele é o mesmo. Então as mesmas instruções que Ele dava ali para o povo, falou assim, olha, permanece na minha palavra, faz aquilo que é reto, anda, se conforme a minha verdade, para que tudo vá bem com vocês, né? Lá em Deuteronômio, que é o livro inteiro, onde Deus dá instrução para o povo de como que ele deve andar, como que ele deve fazer. No versículo 28, ele fala a respeito das bênçãos e das maldições decorrentes da obediência. Bem no comecinho ali, do Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E ele fez isso com Israel em vários momentos. O povo de Jerusalém era uma nação forte, exaltada, e nesse tempo que a gente está lendo aqui do livro de Isaías, eles estavam no auge da fama deles, e o Isaías veio profetizando, falou assim, olha, tudo isso vai acabar, né? Vocês estão se desviando do caminho do Senhor, e o mal vai sobrevir sobre nós, porque Deus tinha alertado coisa por coisa, tudo o que é decorrente da obediência e o que é decorrente da desobediência. Nesse capítulo 28 de Isaías, ele fala tanto das bênçãos quanto das maldições. E no 30, ali, nós já lemos várias vezes esse trecho, né? No capítulo 30, versículo 19, ele fala assim, olha, os céus e a terra hoje eu tomo por testemunha contra ti, eles testemunham aquilo que eu estou falando para vocês, que propus diante de vocês, a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, são as nossas escolhas que determinam o tipo de vida que a gente vai ter. Era assim lá no Antigo Testamento, é assim até o dia de hoje. E o plus que nós temos hoje, o a mais, a graça, literalmente, que nós temos hoje, é de ter o Espírito Santo habitando dentro do nosso espírito, que ele nos diz a direção, ele nos mostra a direção aonde a gente deve andar. Quando a gente vai e erra, pisa na bola, a gente sabe que errou, a gente sabe que errou. Vem aquele sentimento assim de que, puxa, não precisava ter agido daquele jeito. Aí cabe a você dar ouvidos a essa vozinha e se retratar diante de tudo aquilo que você fez, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão aos envolvidos naquela situação e continuar ou sucumbir àquilo e se justificar diante de você mesmo, né? Ah, eu fiz isso, mas por causa disso. A gente tem essa liberdade de seguir em qual direção a gente quiser. Deus nos deu isso, mas cabe a nós escolher aquilo que é certo. E o Espírito Santo, ele vai falando dentro do nosso coração, ele vai falando, mas tem uma hora que ele se cala, né? Tem uma hora que não que o Espírito Santo se cale, mas que a gente não consegue mais ouvir, porque a nossa alma está tão crescida que a gente não consegue mais dar ouvidos à voz de Deus dentro de nós. Isso é um perigo de todo mundo, né? Paulo falou assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é privilégio, né? Não é um privilégio, mas não é algo que acontece só com as pessoas que estão longe de Deus. Não, acontece com quem está ali dentro da comunhão também, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós não temos que nos ensoberbecer em nada, porque nós somos falhos e pecadores. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos nós somos falhos e o orgulho é algo que domina a humanidade inteira. Então, a gente já falou isso, que o orgulho ele pode ir tanto para o lado daquela pessoa egoísta, quanto para o lado do benevolente, do bonzinho ali, como que esse livro que eu tô lendo lá, ele explica muito sobre isso de uma forma brilhante, né? O bem, o mal, bem, mal e bem e mais além, esse é o título, né, de um psiquiatra, e ele explica a respeito dessa linha do orgulho humano entre o mal e o bem, né? A humanidade sempre se dividiram assim, uma balança, né? De um lado o bem, de outro lado o mal, e ele separou assim como esse lado mal como o egoísta, o temperamento de pessoas egoístas, e do lado de bem esqueci o nome do generosidade, né? A característica da pessoa generosa. E ele colocou dos dois lados da balança como os dois lados não é bom, né? Eu falei assim, mas como assim o bem e o mal e não é bom? Porque existe a motivação do coração. Durante todo o estudo da ética, os gregos que foram avançando nessas filosofias, mas sempre a justiça foi representada como uma balança. Coloca aí o símbolo da justiça, você vai ver que o símbolo da justiça é uma balança, né? É uma balança, e onde do lado de cá é o bem e do lado de cá é o mal, e o equilíbrio da balança é a justiça, né? Então a gente tem que buscar o quê? O pêndulo do bem, o pêndulo do mal? Não, a gente tem que buscar a justiça de Deus, a justiça, aquilo que realmente é correto, porque aquele lado da generosidade, ela tem outra vertente também, o orgulho também pode imperar no meio da generosidade, que são aquelas pessoas que fazem as coisas certas, né? Somos nós, melhor dizendo, né? Porque a gente age assim, em muitas ocasiões, inconscientemente, fazendo a coisa certa com a motivação errada. Você tá agindo com benevolência ali, mas no teu coração você tá querendo algo em troca, você tá fazendo aquilo porque você quer a recompensa daquilo, né? Então é assim, a alma humana é assim. Uma vez eu ouvi um coach, ele falando, né? Alguém perguntou na live para ele lá, mas como que eu vou fazer isso, isso? Daí ele falou assim, cara, pense o que você tá ganhando com isso.
Aí ele falou assim, porque a alma humana, ela sempre, geralmente ela faz as coisas buscando a recompensa. Então o que você está ganhando com isso? Até o ser bonzinho demais, a gente está ganhando com isso. Você está ganhando o reconhecimento das pessoas, você está ganhando a valorização de você mesmo, e é aí que cresce o orgulho. As pessoas que às vezes dão além daquilo que podem, não conseguem falar não para nada, né? Eu passei muito por isso. A raiz de tudo isso é um orgulho. O orgulho, a palavra orgulho, se você for buscar na definição do dicionário dela, ela quer dizer um louvor a si mesmo, uma valorização excessiva do próprio eu, né? Então, quando a gente não consegue dizer não e quer favorecer sempre as pessoas, no fundo, a raiz de tudo isso é uma valorização de nós mesmos. A gente não quer desagradar os outros para não deixar de ser aceito, né? Então, tudo essa vertente de bem e de mal é coisa da característica humana, mas a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, que é a justiça. Andar naquilo que é reto. A hora que tem que falar não, tem que falar não, porque é certo, né? É certo. A palavra diz, Jesus disse, né? Amai o próximo como a ti mesmo. E isso envolve a gente amar o próximo da mesma forma como a gente nos ama, em equilíbrio. Não amar o próximo a mais, né? Do que a gente nos ama, a ponto de sucumbir o nosso próprio eu em favor do próximo, e nem o inverso, amar o próximo menos do que a nós mesmos, a ponto de nos ensoberbecer em cima dos outros, achando que é melhor. Então sempre vai buscando o equilíbrio, e esse equilíbrio, esse centro é aquilo que é justo, aquilo que é certo. Então, se a gente tiver que dizer não, a gente vai dizer não. Se a gente tiver que dizer sim, a gente tem que dizer sim, né? Mas de acordo com a justiça de Deus. A Miriam falando ali, né? É importante saber dizer não e impor os limites. Exatamente, Miriam. Nem aquela pessoa que sempre diz não, que pende pro lado do egoísmo, né? Quero tudo para mim, não dou nada do que é meu, é tudo para mim. E nem dizer não por recidividade, dizer, mas por tirando de si mesmo, né? Por excesso de benevolência ali, passando por cima de si mesmo. Não valorizando também aquilo que eu sou. Quando eu digo não para coisas que eu tinha que dizer sim, e quando eu digo sim para coisas que eu tinha que dizer não, eu não estou agindo em justiça, né? E isso tudo, nossa, eu tenho fervilhado minha cabeça essa semana com esse entendimento desse psiquiatra, e com aquilo que a palavra diz a respeito da justiça. E para mim tá tudo interligado, porque Jesus deu isso como instrução para nós. Buscai em primeiro lugar, primeira coisa que a gente tem que buscar na vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus deu essa instrução. E estas coisas aí que vocês precisam, o mais que você precisa, vai lhe sendo acrescentado. Então, se a gente andar em justiça, se a gente buscar o reino de Deus, que é o amor de Deus, a graça de Deus, a presença dele, para nos transformar, para fazer de nós pessoas melhores, e andar na justiça de Deus, a gente vai acertar em todas as ocasiões. Vai dizer sim quando tem que dizer sim, vai dizer não quando tem que dizer não, e vai andar próximo, né, da justiça do Senhor, que é o equilíbrio de todas as coisas, né? Ter uma vida equilibrada, ser uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que não explode, né, com as coisas, mas que também não diz amém para tudo, né? Então, tudo a gente precisa, e tudo mais vos será acrescentado. Isso mesmo, Miriam. Tudo o que vocês precisam. Quando nesse trecho de Mateus, Jesus estava falando a respeito da ansiedade do coração humano, que se preocupa com as coisas, se preocupa com o que comer, com o que vestir, né? E ele olhou para a natureza e falou assim, olha, veja as andorinhas do campo, elas não semeiam, nem trabalham, nem colhem, e no entanto elas são alimentadas por Deus, né? Ele falou assim, por acaso vocês não valem mais do que os passarinhos, né? Então não se preocupe com essas coisas, se preocupe em ser uma pessoa melhor, em buscar a justiça de Deus e andar em retidão,
nessa terra, que Deus vai olhar para você e o favor dele vai vir sobre você, porque a palavra dele já disse isso nesse trecho que nós lemos lá em Deuteronômio, né? Vou ler de novo. Vamos ler de novo. Tem coisas que a gente precisa decorar e viver, não só ouvir a palavra. Jesus falou que aquele que só ouve a palavra, mas não pratica, é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia, né? Vem um vento e derruba. Então a gente precisa repetir para nossa mente várias vezes aquilo, várias vezes aquilo. Quantas vezes a gente fez esse momento aqui da manhã, lendo trechos diferentes da palavra, né? Acompanhando ali o livro, e Deus trazia, assim, a luz do nosso entendimento, as mesmas mensagens, a mesma palavra. Às vezes eu pensava, nossa, tá repetindo tantas vezes isso. A gente percebe isso em vários momentos, aquilo que repete com insistência, porque é coisa que a gente ainda não está vivendo. Nós ainda precisamos aprender mais, a gente precisa ouvir mais, precisa lembrar de novo, e de novo, e de novo. Das vertentes ali do aprendizado é a repetição. Então é a forma com que a gente aprende as coisas com facilidade, através da repetição. Então vamos repetir tantas quantas vezes forem necessárias, até que a gente consiga fazer aquilo fazer parte de nós, né? E passar a viver aquela palavra. Então lá, vou ler de novo, Deuteronômio 21 primeiro. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. No 2 ele diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí ele começa a falar: bendito serás na sua cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as tuas crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ele vai falando de acordo com a realidade que o povo vivia naquele tempo. E resumindo tudo, você olha ali, você vê assim, ele vai bendito, abençoado, vai ser tudo aquilo que você fizer. Se você andar na minha justiça, se você andar na minha verdade, se você andar nos meus mandamentos, porque os mandamentos do Senhor falam isso, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como Jesus resumiu a lei. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros referentes a Deus, os 6 últimos referentes ao homem. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cometerás adultério, né? Tudo isso está relacionado ao amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente amar o nosso próximo como a gente nos ama, a gente vai estar dentro do equilíbrio, daquilo que Deus tem, a vontade plena de Deus para nós, né? E quando a gente anda em retidão com a palavra de Deus, o mal não sobrevém nas nossas vidas. A gente leu esse capítulo inteiro aqui, parece uma desgraceira só, né? Mas Deus falando uma sentença para eles daquilo que eles estavam colhendo, de acordo com as próprias atitudes que eles estavam tendo, né? A soberba humana precede a queda. Tem um provérbio que fala isso. A soberba precede a queda. Quando a gente cresce demais em nós mesmos e o nosso coração ainda quer buscar o Senhor, porque é uma escolha. A gente vê pessoas assim que não estão nem aí para Deus e crescem na soberba e fazem tudo errado, e a gente, aos nossos olhos, parece que está prosperando, né? Mas isso não é verdade. Tem vários salmos que falam isso, né? A gente olha com os nossos olhos, mas Deus, ele busca de nós, quando o nosso coração está voltado a ele busca nos levar até o cumprimento da promessa, que é uma vida abundante nessa terra. Sim, isso é promessa também do Senhor, mas uma vida eterna com Ele. Então, quando você olha para a tua existência hoje, tão frágil, né? Tão curta, nosso tempo de vida é tão curto diante da eternidade. Então, Deus está nos preparando para ter uma vida eterna com Ele. É muito mais valioso e precioso aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Vale a pena a gente andar na retidão do Senhor, porque além da gente ter paz nessa terra, a gente vai ter uma vida eterna na presença dEle, né? E que mais que a gente vai querer? Não precisa mais nada, né? Glória a Deus por isso, que o Senhor nos guie cada dia mais, que abra o nosso entendimento para as coisas que a gente ainda não compreenda, para que a gente possa viver a palavra dele, não apenas ser ouvinte dela. Amém? Beijo para você, que Deus abençoe grandemente aí o seu dia, quinta-feira, né? E que venha aí o final de semana friozinho em todo o país. Essa é a previsão para nós, né?
Glória a Deus em todas as coisas, todas, no calor e no frio também. Beijo grande, gente. Até amanhã, se Deus quiser, 6h16, estamos por aqui de novo.